Olá, mais um episódio do CoachCast no ar, e dessa vez vamos até Brasília. Você vê que os podcasts aqui têm sido de várias partes do Brasil. Estávamos semana passada no episódio que saiu lá em Salvador, junto com o nosso entrevistado, e hoje é a Aline, diretamente do Centro do Poder do Brasil. Aline, super obrigado pela sua gentileza em participar aqui desse episódio. Conta pra gente quem é a Aline Souza. Quero agradecer imensamente o convite, é uma satisfação imensa que estar batendo esse papo com você. É Brasília há controvérsias, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim. Mas falando um pouquinho de mim, eu sou a Aline Souza, como você já falou, sou mãe, eu sou uma mulher que acredita muito no poder do propósito e da colaboração, isso tanto nas relações pessoais como nas relações profissionais. Sou consultora de RH, mentora de carreira, sou professora universitária, fui eleita LinkedIn Top Voices em 2020 pela minha produção de conteúdo sobre RH, sobre recrutamento. Fui indicada também a Top of Mind de RH, já é o terceiro ano consecutivo que eu saí na lista IBEST como influenciadora RH e influenciadora do LinkedIn. Estou concorrendo agora a Go Integro, como HR Influencer também. E, enfim, tenho aí uma jornada de mais ou menos uns 8 anos com gente de gestão, né, em empresas de pequeno e médio porte. E eu acho que é um resumão aí, né, da minha trajetória. Eu sou formada em administração, estou fazendo um mestrado agora em gestão de equipes e negócios, estou fazendo também uma pós-graduação concomitante ao mestrado em desenvolvimento de coaching e desenvolvimento de lideranças, né, e PNL também. E, enfim, vai ser um prazer bater esse papo contigo, falar um pouco mais da minha jornada. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Poxa, Aline, é tão bom ter pessoas assim que se dedicam aos estudos, né? Porque eu acho que falta muito isso para a gente aqui no Brasil, né? Que as pessoas que vão em busca, e você, olha só, a Aline é mãe, a gente conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravação, como você dá conta de tudo isso? Então aproveita e conta para a gente como dá conta de tudo isso. Como a gente estava conversando, né, antes aqui de iniciar o nosso papo, o nosso papo oficial aqui, né, para vocês, a gente estava trocando figurinha e realmente, quando você inicia essa jornada da maternidade, a mentalidade ela muda, as prioridades mudam, o jeito que você vai gerenciar o seu tempo muda demais. Então, eu saí de uma jornada CLT para o empreendedorismo justamente por conta dessa questão de qualidade de vida e essa qualidade que eu teria com os meus filhos. Então, talvez num mercado CLT que tivesse ali aquela carga horária, enfim, tivesse que estar lá todos os dias, não fosse tão interessante para eu estar acompanhando o crescimento dos meus filhos, estar acompanhando o desenvolvimento deles, poder dar conta, né? Dar conta, né? A gente tenta dar conta aí da criação, de casa, do trabalho, dos estudos, porque as atualizações, né, a gente não pode deixar de se atualizar, sempre tem que estar à frente de tudo que está acontecendo, das tendências. Então, eu sou da área de RH, então eu preciso constantemente estar muito antenada ao que está acontecendo no mundo do trabalho. E assim, eu tenho uma história com a maternidade que nem sempre eu dei conta, sabe? Então, assim, quando eu tive meu primeiro filho, eu não estava preparada para a maternidade. Então, eu desenvolvi uma depressão pós-parto, que foi um momento muito delicado da minha jornada. E só quem já passou por esse tipo de situação entende como é complicado você não reconhecer o seu filho como seu. Então, eu passei por esse momento de ter que conseguir me entender ali enquanto mãe, entender ali que eu tinha uma criança para cuidar, entender que eu nutria amor por aquele ser. Então, falando sobre isso hoje, a ferida meio que já cicatrizou, mas foi um período muito complicado de você gestar, né, uma criança ali por 9 meses e você não ter esse sentimento de mãe, esse amor, né, que falam que é esse amor incondicional, muita gente romantiza demais, né, todo o processo do maternar, a gravidez e tal. Eu entendo que para algumas mulheres realmente tenha sido maravilhoso, ela não tenha tido nenhuma intercorrência,
Mas a gente também tem que falar do outro ponto, que é essa questão de mudança de tudo, mudança no corpo, mudança de vida, né, de estilo de vida, mudança às vezes, de transição mesmo, de um tipo de trabalho para um outro formato, como foi o meu caso. Então, eu saí de uma jornada estável, digamos assim, que é a CLT, para vir para o empreendedorismo, que quem é empreendedor sabe muito bem, que é totalmente volátil. Então, no momento você está com muito trabalho, no outro momento você não tem quase nenhum, então você tem que equilibrar esses pratos. E assim, foi realmente uma jornada de ressignificação da minha vida. Então, eu costumo falar sempre que existe a Aline antes da maternidade e a Aline depois da maternidade, porque me transformou como pessoa e me transformou como profissional. E hoje eu entendo que tudo que eu passei, toda essa problemática, todos esses desafios, eles contribuíram demais para formar a pessoa que eu sou hoje. Então, hoje, eu tenho uma escutativa muito melhor. Hoje eu tenho um poder de observação, de comunicação muito melhor, né? Hoje a questão da paciência, do discernimento, da sabedoria. Então, são coisas que você adquire quando você se torna mãe, porque você tem ali as crianças para você estar gerenciando o tempo inteiro. Então, quando você trabalha, quando você tem criança, quando você tem uma casa, no meu caso, né, eu trabalho home, então eu tenho que organizar a minha casa, eu tenho que dar conta das crianças, eu tenho que dar conta do meu trabalho, porque eu tenho essa pluralidade como a gente fala, né? Sou multicarreira, eu faço várias coisas. E isso a gente vai descobrindo no decorrer do tempo como é que a gente consegue realmente equilibrar tudo isso, né? Que tempo que eu vou destinar para isso? Que tempo que eu vou destinar para essa outra coisa? De que forma que eu vou flexibilizar a minha agenda para poder dar conta disso daqui? E muitas vezes a gente se pega realmente nessa questão de, caramba, será que eu vou dar conta? Porque é tanta coisa que às vezes você se sobrecarrega, né? E tá aí a questão do empreendedorismo, por exemplo. Porque aí, quando você tem controle da sua agenda, automaticamente você já não se sobrecarrega, porque você sabe que tem as outras questões. Então, você consegue planejar isso de uma forma muito mais estratégica, né? Geralmente, justamente para não te gerar um problema mental, né? Uma depressão, uma ansiedade, enfim. E dentre dessas diversas questões aí, né? O mês de setembro falou-se muito sobre saúde mental, e por isso também que eu trouxe a questão da depressão pós-parto. Depois, quando eu voltei para o mercado, tentei voltar para o mercado de trabalho, né? No início ali, quando meu filho era bebezinho, eu me deparei com bastante discriminação nesse mercado de trabalho, então sofri muito preconceito. Então, sim, são várias coisas que você vai lidando, que você vai tendo contato, que você não tinha antes. E aí você vai ganhando essa maturidade de você aprender a lidar com essas coisas. Então, acho que é meio por aí, né? Quando você me pergunta como é que você dá conta. Então, o dar conta é muito disso, de você entender o que é prioridade, de você entender de que forma que você pode administrar tudo isso, e que priorize sempre o seu bem-estar, sua qualidade de vida, e, enfim, e que isso seja feito da melhor forma possível, né? Para o nosso próprio bem-estar mesmo, para a nossa própria sanidade mental. Que legal, Aline. Olha só, que eu anotei várias palavras-chave aqui que em um determinado momento eu vou trazê-las de volta, porque você já deu aqui uma aula para a gente, para os nossos ouvintes e para quem nos assiste aqui no YouTube, né, do que é se organizar de fato para fazer esse monte de atividade e ainda tem tempo de vir aqui num podcast. Olha, que legal, muito obrigado, viu? Eu fico honrado com isso. E, Aline, eu queria entender o seguinte, você planejou sua carreira desde o comecinho? Não. Eu já tive
várias atuações, né? Então, já fui professora de escola infantil, eu já fui vendedora, eu já atuei como administradora mesmo de empresas, né? Eu tenho até um artigo que eu falo sobre isso, de você ter que entender onde você está, onde você quer chegar e qual o caminho que você vai percorrer para você chegar nesse ponto que você quer chegar. E por que eu trago isso? Porque realmente me faltava muito esse autoconhecimento. Então, eu não sabia exatamente qual eram as minhas fortalezas, qual eram os meus pontos de melhoria, o que exatamente eu queria da minha carreira. Então, eu passei muito tempo perdida, sem saber exatamente o que eu queria. Então, eu vivi muito essa fase de experimentação até eu me encontrar num ponto específico e pensar assim, não, poxa, mas agora é isso daqui que eu quero seguir. E esse momento de me encontrar foi realmente após a maternidade. Então, depois que eu me tornei mãe, eu comecei a pensar sobre diversas coisas, sobre diferentes óticas do que eu ainda não tinha vivenciado antes da maternidade. Então, antes de me tornar mãe, eu era administradora de uma empresa, de uma clínica muito conhecida aqui em Brasília, e estava tudo muito bacana, muito, muito legal. Só que, assim, eu ainda não tinha aquele brilho no olho, digamos assim, quando pergunto, o que que você faz? E você ter aquela paixão, de você falar, eu faço isso aqui, mas eu faço com paixão, eu amo o que eu estou fazendo. E eu não tinha isso. Então, assim, eu estava executando aquilo ali, me formei para fazer aquilo dali, mas não era bem o que eu queria estar inserida. E aí, depois que eu tive o meu filho e tudo mais, que veio essa questão do preconceito, da discriminação, observei muito essa questão da gestão de pessoas em si, e aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais por essa área. Comecei a estudar cada vez mais sobre essa área. Tanto que eu me especializei em recrutamento, né, porque eu acho que é um dos subsistemas mais importantes da área de RH e demanda muito profissionalismo mesmo das pessoas ali que gerenciam essa parte ali do recrutado, selecionar, enfim. E aí, depois disso, eu comecei a compreender que esse era o caminho que eu queria para mim, que era atuar realmente com pessoas. E aí, depois de me especializar, entender por onde eu poderia começar nessa área, porque assim, quando eu atuava como administradora, eu tinha essa parte de gerenciamento de pessoas, mas não era algo específico. Então, eu lidava com outras coisas, eu lidava com gerenciamento financeiro, com gerenciamento de patrimônio. Então, assim, não era uma coisa voltada para pessoas, não era uma área estratégica, né, a área de pessoas da empresa. E aí, depois, quando eu comecei a empreender, né, a prestar consultoria nessa área de RH, eu comecei a abrir os olhos dessas empresas, dessas organizações, sobre a importância que as pessoas têm no ambiente organizacional. A gente tem uma teoria clássica da administração que realmente trata as pessoas como mero recursos, tanto que o nome da área é recursos humanos, o que eu acho muito errado, não deveria ser. E aí depois... Eu deveria chamar, porque eu sei que tem algum administrador que esses tempos falou um outro nome que eu esqueci. Como é que deveria ser? Eu acho que deveria ser relações humanas, para ser bem sincero. Legal. E se trata disso, se trata de relações humanas, né? As pessoas não podem ser tratadas somente como recursos, porque não se trata só disso, não se trata só do financeiro, se trata da humanização, né? Do quanto essas pessoas elas têm que ser valorizadas, reconhecidas, porque são elas que fazem a engrenagem dessa organização girar. Então, quando a empresa ela entende que quando você fortalece as suas pessoas, né? Quando você prioriza as suas pessoas, você está fazendo um investimento nos seus negócios. Você não está fazendo você não é um custo que você está desprendendo ali, mas é um investimento que você está fazendo para a sua própria rentabilidade. Você está valorizando as pessoas e essas pessoas elas vão valorizar os seus clientes e, consequentemente, você vai ter um negócio muito mais sustentável, um negócio muito mais próspero, né?
Então, quando eu voltei esse meu olhar para a gestão de pessoas, comecei a entender que era isso que eu queria fazer, então eu comecei a prestar consultoria, e concomitantemente a isso, eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, né? Eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, acho que foi em meados de 2019, e eu estava passando por essa fase depressiva de não conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, porque assim, na minha cabeça, eu só teria sucesso, eu só teria uma carreira se eu tivesse dentro de alguma organização. Então, a minha cabeça era essa. E aí eu comecei a sofrer muito com isso, né? A me sabotar muito com isso. E aí eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn justamente para ver se eu conseguia alguma oportunidade nesse mercado de trabalho, porque eu achava que o LinkedIn era um portal de vagas. Eu não entendia o potencial que a rede tinha. E aí eu comecei ali falar sobre as minhas vivências, sobre tudo que eu estava passando na rede. E aí as pessoas começaram a se inspirar nos meus relatos, principalmente mulheres vinham, né, e falavam, nossa, estou passando pelo mesmo. E aí tudo que eu ia descobrindo, eu ia compartilhando na minha rede, né? Então, estudava muito sobre LinkedIn, então o que eu descobria, eu ia lá, compartilhava com as pessoas. Dicas de RH, dicas de posicionamento, entrevista, dicas de currículo e tudo mais. Enfim. E aí, nesse meio tempo, eu fui fazendo muito networking também. Então, eu fui conhecendo muita gente interessante. E na época que eu entrei no LinkedIn, tinham vários grupos de WhatsApp. E aí eu era o arroz de festa do grupo de WhatsApp. Então, tudo que era grupo, eu entrava para saber o que eu poderia contribuir e no que poderia me ajudar também. E aí, um desses grupos me falaram sobre uma plataforma de recrutamento e seleção online, né, à distância, e aí que eu iniciei a minha atuação como headhunter. Então, eu comecei a fazer processos seletivos à distância, né, através dessa plataforma. E aí estudei bastante sobre como fazer um hunting, como fazer uma pesquisa booleana no LinkedIn, porque eu não sabia, porque apesar de ter atuado com recrutamento, eu nunca tinha feito um hunting no LinkedIn, por exemplo. Então eu tive que aprender realmente, entender os processos, como é que funcionava para poder atuar nessa área. Inclusive, eu tenho até meio que um troféuzinho aqui de melhor headhunter da plataforma, que eu fui considerada, mas foi tudo construído, que eu não entendia muito, mas eu fui entendendo, fui estudando. E aí, em 2020, veio o reconhecimento de Top Voice. E o reconhecimento de Top Voice, ele me deu uma credibilidade muito grande. Então, foi meio que um salto de 360 graus na minha carreira. Então, se antes eu pensava que eu não pudesse construir nada se não fosse dentro de uma organização, depois que vem o reconhecimento, eu comecei a, poxa, peraí, não é bem, né, o caminho não é bem esse. Então, eu posso construir um outro caminho através do empreender também, e posso ter uma carreira de sucesso através disso daqui. Enfim, e aí depois começaram a surgir vários convites, né? Convite de entrevista, convite de treinamentos corporativos, justamente nessa área aí de recursos humanos, que foi a área que eu fiz a minha transição de carreira, né? Então eu passei de uma área de administração de empresas para uma área específica de pessoas, né? Então eu fiz essa transição aí no decorrer do caminho. Então, tanto a transição de área quanto a transição de formato de trabalho, né? Então, eu tive que me habituar aí a toda essa transformação. Mas, realmente, o LinkedIn, ele foi um meio que viabilizou muita coisa na minha vida, né? Inclusive, uma curiosidade que eu falo para as pessoas é que eu sempre tive muito problema em me comunicar. Então, eu sempre fui aquela pessoa de bastidor. Eu nunca gostei de holofote, eu nunca gostei de ter destaque, eu não gostei de aparecer. E isso sempre foi um problema muito grande na minha carreira, porque quando você não se posiciona e você não se mostra, você não mostra o poder do seu trabalho, você fica apagada e ninguém lembra de você. Então, assim, se tem alguma oportunidade, né? Quem é a Aline para eu poder indicar? Não sei, porque ela teve o tempo todo escondida no casulo, então não sei quem é.
E aí, quando veio o reconhecimento do LinkedIn, eu me peguei naquela questão de, poxa, ou agora efetivamente eu vou, ou eu me prendo aqui onde eu sempre estive e vou continuar, né, nessa questão de não me mostrar, de não me posicionar, de ninguém me conhecer. E aí, enfim, e aí a minha rede ela cresceu absurdamente, então eu completei 600 mil seguidores agora. E muita gente fala, mas como é que você fez isso? E eu falo com toda a propriedade que foi algo muito orgânico, foi algo muito de identificação. E essa é uma das características de marca pessoal. Quando a gente fala de personal branding, né, tem uma premissa lá que fala que as marcas, elas não são racionais. Marcas pessoais, elas são emocionais. Então, você precisa criar essa sinergia com as pessoas que te seguem, com essas pessoas que te acompanham. E eu consegui gerar essa conexão, gerar isso com as pessoas através da minha história de vida. E eu também sou uma pessoa muito simples. Então, eu não tenho esse problema de, nossa, você me respondeu no inbox? Sim, por que não responderia? Né? Então, são alguns questionamentos que eu tenho. Poxa, você, com essa quantidade de gente que te segue, você tirou um tempo para me atender? Não, por que não atenderia? Por que não bateria um papo com você? Somos pessoas, né? Então, assim, a gente ainda tem muito esse meio que esse estereótipo de pessoas que têm uma rede grande, de influenciadores, que talvez, sei lá, não tem um posicionamento bem diferente do meu, né? E as pessoas acabam criando esse pé atrás, né? Mas, assim, contextualizando, falei demais, né? Não, tá ótimo. Foi meio que por aí o que aconteceu comigo. Não, foi ótimo. Isso é muito importante que você trouxe, porque não teve nada planejado, assim, porque eventualmente eu atendo pessoas em transição de carreira. E uma das perguntas que vem me fazer é: poxa, você também planejou sua vida? Eu falei, nunca planejei nada, nunca. Eu fui deixando a vida me levar e vida leva eu. Até há uns 10, 15 anos atrás, eu entender também da mesma forma que você que, opa, peraí, o que eu gosto é isso. Eu gosto de desenvolver gente também, eu gosto de pessoas. Só para você entender, eu trabalhei na indústria farmacêutica há muitos anos atrás, e o que eu mais gostava lá, eu trabalhei na área de propaganda médica, eu era propagandista. O que eu Bacana. mais gostava era do treinamento. Eu olhava aquilo e falei, gente, olha que indústria que nos treina. Você entende de mercado, de produto, de concorrente, de mecanismo de ação dos produtos, você entende de técnica de vendas, de comunicação, aqui é completo. Aí eu fiquei 7 anos, depois eu saí, fui gerenciar um portal de internet, fui fazer a minha vida, montei uma empresa, fiquei 18 anos com ela, e de lá para cá eu venho também desenvolvendo treinamentos, coaching, mentoria, carreira, negócios, e é fantástico quando a gente olha para trás e diz, não, mas eu também não planejei. Tem gente que planejou desde o comecinho, né? Eu quero ser isso. E também inveja essas pessoas. E não tem certo e errado, né? Eu acho assim que cada um constrói mesmo a sua jornada à sua maneira. Então, assim, eu precisei fazer essa experimentação dessas várias áreas que eu atuei, para eu poder realmente me encontrar, entender o que de fato fazia sentido para mim, qual que era o meu propósito e qual o legado que eu queria deixar, né? E tem muito, você falou da vida leva eu, né? Que é meio que a síndrome do Zeca Pagodinho. Isso mesmo. E tem muitas pessoas que se pegam realmente nesse momento, mas são fases. Então a gente tem essa fase realmente de não entender bem ali o que a gente quer fazer. Mas quando a gente começa a compreender mais sobre o nosso valor, o nosso potencial, o que a gente construiu até agora, a gente começa a ter clareza quanto ao direcionamento que a gente quer ter na nossa vida, né? Porque se deixar levar também pelo acaso, acaba que você se frustra muito. Porque aí você acaba chegando num lugar que, poxa, mas eu perdi tanto tempo, não era isso daqui, né? Então, apesar de ter essa fase de você ficar perdido, sempre é interessante você ter um momento de reflexão mesmo, de imersão e pensar, poxa, vamos lá, o que eu gosto de fazer? O que me motiva? O que realmente faz sentido para mim? O que eu efetivamente gosto de fazer? Né? E quando você consegue responder isso, você consegue ter essa clareza mesmo de posicionamento, de caminho,
de estruturação do que você vai fazer daqui para frente. Mas aí você precisa compreender o contexto de onde você está. Estou nesse momento aqui, ok. Eu quero chegar onde? Quero chegar nesse momento. E qual o caminho que eu tenho que percorrer para chegar naquele momento ali na frente? E aí você consegue ter essa assertividade de trajeto. Então, eu acredito muito que, como eu falei, não tem certo e errado, mas é importante, em um determinado momento, você parar, pensar, refletir e realmente definir ali o que você quer da sua vida. Legal. Esse seu momento, você teve ajuda de um terceiro, por exemplo, um mentor, um coach, algum chefe que te ajudou, o marido, seja lá quem for, do seu lado, uma pessoa do seu lado, ou não? Quando, né, veio toda essa questão de, poxa, agora é isso aqui que eu quero fazer, eu tive mentores, né, eu valorizo muito o papel do mentor. Então, é aquela pessoa ali que construiu todo um caminho que você gostaria de construir também, e ele meio que encurta esse teu caminho mostrando os direcionamentos, né? Não quer dizer que você vá percorrer os mesmos caminhos que esse mentor percorreu, mas ele te dá uma clareza de como é que você pode alcançar aquele mesmo caminho. Então, eu tive, no decorrer da minha vida aí, alguns mentores que me impulsionaram nesse sentido, né? Eu tive um colega que ele já empreendia há muitos anos, e aí ele meio que me deu esse caminho das pedras, né? Ele falou, olha, empreendedorismo não é fácil, mas você precisa ter um planejamento estratégico do teu negócio, do que você faz, para você até passar segurança para os teus clientes a partir de então, de que forma que você alcança os seus resultados, qual é a sua metodologia de trabalho, enfim. Então, ele me orientou bastante nesse sentido, de como é que eu poderia construir essa minha carreira empreendedora. E, mais à frente, eu tive mentores nessa área de comunicação também. Então, como eu falei, né, a comunicação sempre foi aquele tendão de Aquiles. Então, eu percebia que eu tinha que melhorar essa questão da comunicação, eu não sabia como. E aí eu comecei a procurar pessoas que eu tinha aquele modelo mesmo, que poxa, essa pessoa se comunica tão bem, vou trocar aqui com ela para entender. E aí, nesse processo de mentoria de comunicação, eu tinha muito a crença que eu deveria ser como o fulano, me comunicar como o fulano, porque aquela forma de comunicação ali era certa, isso na minha cabeça. E aí, o meu mentor, ele fez eu realmente desconstruir essa minha mentalidade e reconstruir uma nova, de que cada um tem o seu perfil comunicador. Então, eu sou uma pessoa extremamente analítica e planejadora. Então, assim, eu adoraria ser como um comunicador que faz piada, que anima a galera, que é super enérgico no palco, que se movimenta, mas esse não é o meu perfil. Então, quando você começa a aceitar o seu tipo de perfil, você consegue encontrar maneiras de você transmitir o seu conteúdo da mesma forma, com a mesma qualidade do que aquela outra pessoa que tem um outro perfil comunicativo. Então, essa foi uma crença que eu tive que quebrar para eu conseguir entender o meu valor enquanto comunicadora. Porque até então, eu achava que não, jamais apresentar alguma coisa, não, mas nunca. Participar de uma entrevista, também não. Conduzir uma live, Deus me livre. Então, eu não imaginava isso nunca na minha vida. Só que eu precisei, né, em todo esse processo de mentoria e tudo mais, também me desafiar. E é isso é uma coisa que as pessoas elas fogem muito, que é do desafio, de você sair do teu ponto de conforto, de você sair do seu comodismo e você tentar aquela coisa ali, né? Teve uma situação agora que eu palestrei no HJ Conference, que é um evento gigantesco que tem em Concórdia, em Santa Catarina. E lá eu nunca tinha palestrado para um público presencial grande, né? Já tinha feito palestras, mas um público bem mais intimista. E assim, várias vezes eu me peguei, não, eu não vou.
Não, não vou, eu não vou dar Sabotando. conta. Não, 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 não vou. E aí a autossabotagem, né? Não, não vou porque eu não vou dar conta, e é muita gente vai estar me olhando, vai estar me julgando. E se eu esquecer? E se eu ficar nervosa? E se eu começar a gaguejar? Então, várias coisas na minha cabeça. Só que eu só saberia se realmente isso iria acontecer se eu fizesse. E aí isso eu fui trabalhando na minha cabeça, né? Eu tive um período aí de preparação até essa palestra, junto com o meu mentor. Então eu fui trabalhando isso na minha cabeça, fui me planejando, fui treinando e fui entendendo as minhas limitações. E aí, quando chegou o momento do evento, lógico, entrei super nervosa no palco, porque era um momento muito diferente para mim. Eu nunca tinha passado por aquilo com aquela plateia daquele tamanho. Mas quando eu comecei a falar e eu comecei a perceber ali o quanto que eu tinha domínio naquilo dali, quanto eu tinha propriedade para falar sobre aquilo dali, a plateia ela não me assustou. Então eu já tinha treinado tanto, eu já estava tão planejada para aquilo e já tinha trabalhado tanto isso na minha mente que o resultado, assim, superou todas as expectativas. Então, eu realmente não esperava que eu me desse tão bem com o palco, que eu me desse tão bem com a interação com a plateia. Ou seja, só descobri porque eu fiz. Então, se eu não tivesse feito, até hoje eu estaria no CIS. É isso aí, olha aí, ó. Será que se eu fizer, se eu me comportar dessa maneira, o pessoal vai gostar? Então eu ficava muito no campo das ideias, literalmente. Se. E aí, quando eu fiz, eu percebi que eu estava saindo totalmente daquele meu confortável e me colocando numa nova situação que me trouxe uma nova habilidade, que eu não sabia até então que eu tinha. Né? Eu pensava assim, talvez eu possa fazer isso, mas eu não tinha certeza. Então, depois dessa experiência, eu tive a certeza que eu posso fazer isso, e eu posso fazer com toda a propriedade e de acordo com o meu perfil. Então, eu não preciso ser caricato, não preciso ter 1000 metáforas e piadinhas e tudo mais para ser excelente no que eu faço. E, infelizmente, algumas pessoas ainda têm esse tipo de crença, né? Que tem que ter aquele perfil ideal, e aí entra muito a questão da comparação. Sim. Mas o fulano, ele fala assim, eu não falo assim. Então, fulano é excelente porque ele é assim, tá? Você também pode ser excelente, mas a sua maneira. Olha só. Tivemos uma aula aqui com a Aline, muito obrigado, super legal. E eu anotei algumas coisas interessantes que fica aqui para os nossos seguidores, olha aqui, ó. Decisão, equilíbrio, estudo, transição, clareza, ajuda, comunicação, transformação, observação e ação. Eu anotei tudo isso aqui, toda a tua fala, muito bacana, porque isso aqui é um conjunto de habilidades, competências e, principalmente, essa última palavrinha aqui, ação. Se você não agisse, você não saberia, né? Olha só, que interessante. Aline, tudo que é bom chega ao final, né? E nosso episódio está chegando ao final também. E eu quero que você deixe aqui uma indicação das fontes que você bebe. Pode ser livro, podcast, qualquer coisa, séries de TV, seja lá o que for. Olha, uma indicação muito boa sobre marca pessoal, né? Sobre personal branding, é a Marca Chamada Você, que é do Tim Vanderhey e do Peter Montoya. E ali eles dão vários insights interessantes sobre posicionamento estratégico de marca pessoal. Eu tenho também um livro, meio que livro de cabeceira, que ele chama A Coragem de Não Agradar. E nesse livro tem ali o diálogo, né, meio que do mentor com o seu mentorado ali, né? E aí esse livro ele mostra como é que a filosofia pode te ajudar a se libertar da opinião dos outros. Porque eu sei que eu tive muito isso na minha vida, e eu sei que muitas vezes a opinião dos outros influencia muito no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, e a gente não pode se prender a isso, porque a opinião do outro é do outro, né? Então você tem que se agradar, você tem que entender o que você é bom, você tem que se conhecer, e a partir de então você consegue transmitir isso para as outras pessoas também. Então, são 2 livros muito interessantes, e um outro livro que é sobre hábitos, que é Hábitos Atômicos, que é do James Clear. É um livro
muito, muito bom, que fala sobre essa construção de hábitos, porque quando você começa a se conhecer, você começa a ter um planejamento, você começa a entender também a influência que os hábitos têm na tua jornada. Então, são 3 livros aí que eu indico, assim, de olhos fechados, porque eles são muito, muito bons. Que maravilha, super indicação aqui da Aline, hein, pessoal? É só ir lá comprar e ler. E depois conta para ela. A propósito, como as pessoas se conectam contigo? Podem me encontrar no Instagram, @soualineoficial, Aline normal, tá? Não tem Y, não tem nada. Tá. E pelo LinkedIn, Aline Souza com S. Acredito que se você colocar a Aline Souza lá na barra de pesquisa, você já encontra que o LinkedIn ele já ranqueia lá no primeiro Sim, resultado. isso. Você tá bem fácil de encontrar lá. E para quem quiser colocar na barra em cima, é Aline-Souza com S-Headhunter. Headhunter, isso. Isso aí é super fácil. Então, novamente, agradeço aqui a sua participação, foi incrível, adorei esse papo, e quem sabe num futuro próximo você volte aqui para a gente abordar outras coisas, especificamente essa tua parte de Headhunter, né? A gente falar sobre dicas de como a pessoa se posiciona numa entrevista, como procurar emprego, tudo isso aí, né? E como encontrar o seu propósito também através dessa busca incessante por um objetivo e que se encontre antes de mais nada, né? Com certeza. Vamos marcar esse outro papo para a gente falar, porque tem várias outras coisas, desenvolvimento humano, carreira, né, que a gente pode estar trazendo também. Quero te agradecer mais uma vez pelo convite, foi muito rico o papo, apesar de eu ter falado demais, não deixei isso, você a falar. ideia é essa aqui, Aline, a ideia é essa, é você falar. Principalmente você destravou isso há uns anos atrás, então tá ótimo. Então, para vocês verem aí que o resultado das mentorias está fazendo efeito, né? Estou falando mais do que deveria falar. Não, mas aqui é como eu te falei no comecinho, aqui o palco é seu, por favor, porque eu sou só o meio, o CoachCast é só o meio para as pessoas virem e brilharem, porque senão, assim, seria aquele apresentador antigo da Globo, né, o Jô Soares, que não deixava os convidados dele falar, né? É verdade, mas brigadão mesmo. Ah, joia. E uma última frase que eu deixo, assim, que eu carrego para a minha vida, é que, aliás, são 2 frases. A primeira é que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, essa frase eu levo ela para a vida. E a outra frase essa primeira, se eu não me engano, é do Da Vinci, e a segunda é do Caio Carneiro, que ele fala o seguinte, que a negatividade é igual areia movediça. Quanto mais você reclama, mais você afunda. E eu gosto dessa frase porque teve um período da minha vida que eu era extremamente negativa com as coisas. Então, tudo estava ruim, tudo dava errado. E aí, quando eu comecei a olhar por esse prisma da positividade, não é positividade tóxica, não, tá? Sim. Você, né, cria um mundo ali ideal, não é isso. Mas é você realmente acreditar que as coisas vão dar certo, porque elas dão certo. Então, essas 2 frases, elas meio que norteiam aí os meus dias. Então, quero deixar aí para vocês. Que maravilha! A Aline Souza fechou com chave de ouro aqui com essas 2 frases muito preciosas. E vamos nessa, Aline. Super obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau.